Olá, segundo ano. Espero que vocês estejam em casa e estejam bem. Essa semana a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de soluções. Nessa aula especificamente eu vou falar sobre curvas de solubilidade. Bora lá? Então vamos lá entender o que são essas curvas de solubilidade. São curvas de solubilidade versus temperatura. Aqui, por exemplo, a gente tem a curva do nitrato de potássio, para cada 100 gramas de água em função da temperatura. Por exemplo, se estamos aqui a 40 graus Celsius, o gráfico diz que a solubilidade do nitrato de potássio é de 60 gramas de nitrato de potássio por 100 gramas de água. Então, vamos supor que, 60, que a gente tem uma situação na qual a gente tenha exatamente 60 gramas, situação 1. 60 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. A gente vai dizer que essa solução está saturada. Caso seja adicionado uma quantidade maior, deixa eu tocar aqui, 60 gramas de KNO3. Vai começar a se formar um corpo de fundo, beleza? Agora, suponhamos que nos mesmos 40 graus Celsius, a gente tenha 20 gramas. Então, 40 graus Celsius, situação 2. Eu tenho 20 gramas de KNO3 nos mesmos 100 gramas de água. Eu vou dizer que essa solução ela está insaturada. Como eu sei disso? Porque o valor aqui é menor que o valor, está abaixo do valor apresentado pela curva de solubilidade do nitrato de prata, do nitrato de potássio. Belezinha? Então, valores exatamente na curva, eu tenho solução saturada, abaixo, para a mesma temperatura, eu tenho solução insaturada. Agora, suponhamos que eu tenho aqui, 80 gramas. 80 gramas de KNO3 na mesma temperatura, 40 graus Celsius. Aqui existem duas possibilidades. Uma pode acontecer desse sal, ele tá... Vou escrever aqui, duas possibilidades. Dele tá dissolvido. Duas possibilidades. Caso ele esteja dissolvido, e aqui a gente tem valores acima do ponto na curva de solubilidade, se ele está dissolvido, a gente vai dizer que a solução está supersaturada. Supersaturada. O que é uma condição completamente instável. A qualquer momento pode acontecer dessa solução se tornar uma solução saturada com corpo de fundo, de haver uma precipitação. Ou a gente pode então dizer, caso isso não esteja todo solubilizado, caso a gente tenha então 60 gramas solubilizado e 20 gramas aqui, 20 gramas precipitado. E aqui somente esse valor. E aqui só tenha solubilizado o valor ali máximo dado, né? Tá? 60 gramas. Aí nessa segunda condição, a gente vai dizer que ela vai estar saturada com corpo de fundo. Com corpo de fundo, com precipitado.
Essas definições a gente já viu na aula anterior, só que eu não tinha apresentado a curva de solubilidade para vocês, beleza? Vamos ver mais algumas coisas importantes. Aqui, quando a gente observa no nitrato de potássio, e esse é o comportamento mais comum dos sais, conforme a gente vai aumentando aqui a temperatura, 20, 40, 60, 80, 100, essa solubilidade ela vai aumentando. No entanto, nem todas as substâncias são assim. Quando ela vai aumentando, a gente fala que é endotérmico. Conforme eu aumento a temperatura, e a solubilidade aumenta. Aqui eu tenho 3 curvas genéricas aqui, ó. No caso de Z, a gente diz que é endotérmico. É uma solubilização endotérmica. E absorve calor, beleza? Conforme eu aumento a temperatura, melhora essa solubilidade. Agora, quando a gente observa essa substância genérica aqui, X, conforme aumenta a temperatura, a solubilidade ela vai diminuindo. A gente se refere a esse tipo de solubilização como sendo exotérmica. Esse sal, conforme ele libera calor ao ser dissolvido. Então, conforme essa temperatura vai aumentando, dificulta o processo de solubilização. E esse gráfico, ele está no exercício 2. Exercício 2, da página 197, também está lá no formulário para vocês resolverem. Então, fica a dica lá, ele pergunta qual desses sais é exotérmico e depois vocês vão ter que fazer mais algumas continhas, tá bom? Aqui, ó, é o livro 11 que a gente está estudando agora. E vamos resolver alguns exercícios. Falando em exercício, vamos resolver exercício. Esse é um exercício da página 181, também, livro 11, da seção Aprender Sempre, é um daqueles exercícios resolvidos. Eu peguei ele aqui para dar uma reforçada aqui no vídeo. É comum os gráficos de curvas de solubilidade aparecer com mais de uma curva, mais de um sal, com valores de mais de um sal. Por exemplo, aqui a gente tem um sal genérico A e um sal B. No exercício A, ele pede determinar a massa máxima do sal A que pode ser dissolvida em 250 gramas de água a 70 graus Celsius. Então, a gente começa, basicamente, esses exercícios. A gente vai precisar saber encontrar os valores no gráfico e depois, regra de 3. Solubilidade de A 70 graus Celsius. A gente olha aqui, ó. Se você observar, esse gráfico está numa escala de 10 em 10. Apesar de 10, 10, 20, 30, 40, 50, apesar desses valores intermediários não aparecer, é implausível por isso. Então, 70 vai estar aqui. A gente está falando do sal A. Aqui está, solubilidade dele a 70 graus Celsius. E, novamente, 80, 100, aqui vai ser 90. Então, a solubilidade dele vai ser de 90 gramas de a cada 100 gramas de água. Então, passo 1 era localizar essa solubilidade. Passo 2 é montar uma regra de 3. Então, a gente sabe que 100 gramas de água, a gente consegue solubilizar 90 gramas de A. Em 250 gramas de água, a gente vai conseguir solubilizar X gramas de A. E é isso que o exercício pede. X vai ser igual
250 vezes 90 dividido por 100. Aí a gente vai lá, vamos fazer um corta-corta. Isso vai ser igual a 25 vezes 9. Isso vai ser igual a 225 gramas de A. É a quantidade máxima que a gente consegue solubilizar para obter uma solução saturada de A em 250 gramas de água. Beleza? Então, aqui, 225 gramas. E vamos resolver o item B. O item B, ele pede para determinar a massa mínima de água que se dissolve totalmente, 15 gramas do sal B a 60 graus Celsius. Então, a gente vai começar, passo 1, solubilidade de B a 60 graus Celsius, e depois a gente vai partir para a regra de 3. Então, aqui 60 graus Celsius, agora a gente olha para essa curva verde, e a 60 graus Celsius a solubilidade vai ser de 60 gramas. 60 gramas de B por 100 gramas de água. Então, vamos escrever nossa regra de 3. 60 gramas de B é o que a gente consegue solubilizar em 100 gramas de água, a 60 graus Celsius. Agora, 15 gramas de B, para solubilizar isso, a gente vai precisar de X de água, que vai ser a quantidade lá mínima para obter a solução saturada, a quantidade mínima de água para dissolver esses 15 gramas. X vai ser igual 15 vezes 100 dividido por 60. Fazer lá o corta-corta. 0 com 0. 15 por 3 é 5. 2. 6 por 3 é 2. Sobrou 5 vezes 10, 50 dividido por 2. Isso vai ser igual a 25 gramas de água. Essa é a quantidade mínima de água que a gente precisa para solubilizar 15 gramas do sal B, resposta também do item B, 25 gramas. E aí, o que te pareceu? Tranquilo? Interpretar um gráfico e conseguir encontrar valores nesse gráfico, né? Interpolar aqui os eixos x e y. E fazer regra de 3, e agora a gente vai para o último exercício, vou fazer um dos exercícios de aplicação que está no formulário. Vou achar ele aqui na minha apresentação. A gente tem o exercício de aplicação número 3, na página 168, então presta atenção que é um exercício que está lá no formulário. Esse é o módulo 64. Módulo 64. Então, ele apresenta a curva de solubilidade dos sais A e B no mesmo gráfico e fala: dissolvendo 100 gramas de cada sal em 100 gramas de água a 60 graus Celsius, determine a massa total do precipitado existente. Então, a gente já sabe aqui, ó, de antemão, isso não vai formar uma solução supersaturada, que esses sais, a partir do momento que colocar a quantidade máxima de saturação, esses sais eles vão começar a precipitar. Opa. Dei uma pausa aqui para conseguir fazer meu desenho. Então, aqui eu tenho 100 gramas de água. A 60 graus Celsius. E eu vou adicionar 100 gramas do sal A. E também vou adicionar 100 gramas do sal B.
Agora eu preciso olhar no gráfico e ver a solubilidade desses sais. O sal A, a 60 graus Celsius, é aqui, ó, essa reta vermelha, solubiliza 80 gramas em 100 gramas de água. Então, sal A, 60 graus Celsius, 80 gramas solubiliza. Eu sei isso olhando o gráfico. Se 80 gramas foi solubilizado e eu estou adicionando 100, então 20 gramas precipita. Então, tem aqui, ó, precipitação de 20 gramas de ar, certo? 80 solubiliza, então 20 precipita. Vamos agora dar uma olhada no sal B. O sal B, também a 60 graus Celsius, em 100 gramas de água, é essa reta aqui, ó, amarela, a gente tem que, a 60 graus Celsius, a solubilidade em 100 gramas de água vai ser de 60 gramas. Então, 60 gramas vai solubilizar, solubiliza. E se 60 solubiliza, 40, eu estou adicionando 100, né? 40 gramas precipita 40 gramas de B. Veja que a solubilidade de um, neste caso, não interfere em nada do outro. 40 gramas precipita. Logo, o total do precipitado vai ser total do precipitado vai ser o precipitado de A mais o precipitado de B, 20 mais 40, isso vai ser igual a 60 gramas. Beleza? Espero que você tenha compreendido. A alternativa correta, então, vai ser a alternativa A. Lembrando que esse é o exercício 3 lá do seu formulário. Beleza? Espero que você esteja bem, que você esteja na sua casa, cuidando de você e das pessoas que você ama. E bons estudos. Nos vemos no nosso encontro semanal online. Tchau, tchau.